Passa para a próxima música, mano. Faz favor. Essa era a 5. Pode deixar essa tocar. Quando estiver pronto aí. Okay. Glória a Deus. Estamos então dando continuidade ao nosso curso de maturidade no Espírito. No assunto de transformação da alma. Nós gostaríamos de começar essa aula especificamente de modo diferente. Isso vai pedir mais luz. Isso vai pedir mais graça para você responder a Deus. Para esse processo ser mais rápido. Não queremos viver a vida inteira. Esse processo ele pode ser adiantado ou atrasado. Se não tem luz, ele é bloqueado. Mas se tem luz e você não responde, você está atrasando o processo. E a resposta para a cura é minha, é sua. Amém? O propósito de Deus é que você seja feliz, equilibrado, em ordem, descomplicado por dentro, sensível, com compaixão. Não aquela pessoa dura, rigorosa, fria, fechada, complexa, instável, confusa, inconstante. Deus quer nos harmonizar. Deixa o Espírito Santo fazer bem para você. Então nós vamos começar essa aula com essa música de fundo, orando. Você que está em casa, vendo pelo vídeo, os irmãos aqui presentes, vamos orar. Pede para o Senhor, Senhor, apressa o processo. Me dá mais luz. E não apenas mais luz, me dá graça para responder. Porque sem o Senhor, eu vou continuar estragado. Que eu possa crescer, Senhor, na posse da minha dignidade, com mais segurança, com mais intrepidez, com mais liberdade para viver, com menos neura, com menos estresse, com menos ansiedade. Fala para o Senhor, faz bem ao meu espírito, Senhor, faz bem à minha alma a presença de Deus. Deixa a presença de Deus fazer bem a você. Nós oramos agora por aqueles que estão sendo expostos a essa palavra em casa. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor não é limitado por tempo nem por espaço. Faz isso agora, agora, agora. Opera profundamente, Senhor, para que o nosso gozo, a nossa alegria seja completa. Faz bem a alma dos meus irmãos. Restaura, fortalece, revigora. Tua palavra diz que a nossa força vem de Ti. Restaura a força da nossa alma. Remove todo abatimento, todo dreno, tudo aquilo que drena, que esgota. Amém, Jesus. Ok, pode abaixar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Propósito de Deus, irmãos, você viva bem. Vontade de Deus é que a gente seja feliz, que viva em ordem. Eu quero só acrescentar com relação à aula anterior. Não caia no engano de viver à procura de alguma coisa que você não viu ainda.
de uma cura que não chegou ainda, porque tem alguma coisa que nós não vimos ainda. Todos nós somos passíveis disso. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Então, até uma irmã querida me procurou no intervalo aqui, a gente conversando sobre isso. Ande na luz que você tem. A luz que eu tenho, eu vou andar, vou responder a Deus e vou ser feliz. Vou viver bem com a luz que eu tenho. Não vou antecipar a necessidade de coisas que estão dentro de mim, que eu não tenho explicação para elas, que eu não consigo dar resposta a elas, porque eu não as entendo. Não vou antecipar sofrendo por uma coisa que eu não vi ainda. Entende? Todos nós temos essa tendência de começar a escarafunchar. Voltar naquele problema da autoanálise, lembra? Pegar o meu scanner, a sonda superficial, parcial e contaminada da minha alma, querendo trazer para fora parâmetros ou clareza de coisas que nem ela tem. É na tua luz, Senhor, que nós vamos ver a luz. Amém? À medida que você tem luz, responda. Não tem luz? Ore para ter. Tem luz? Peça a graça de Deus para você ir fundo naquela resposta. Amém? Glória a Jesus. Então essa cura é processual. Essa restauração, essa transformação da alma é um processo pelo qual Deus nos leva. Mas avançando aqui, eu gostaria de abrir como que um parêntese dentro aí da questão da conquista das emoções e falar de algo que me bloqueou demais no passado. Eu tenho visto o quanto isso é prático. Deus me deu uma palavra acerca desse assunto, a maldição das expectativas, e tem sido uma palavra libertadora. Primeiro me libertou a mim, e tem sido assim uma bênção. Eu gostaria de usar como base o texto aqui da palavra, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus está te falando o seguinte: maldito o homem que confia no homem. O confiar aqui não é confiar no sentido de acreditar, é confiar no sentido de se estribar em, de depender de. Eu confio no Messias, não conheço ele muito profundamente, mas os anos todos de estabilidade, de alguma convivência, me leva a confiar nele. Eu confio no Marco Antônio. Não sou amaldiçoado porque eu confio no Marco Antônio. Confio no Abel, irmão querido, precioso. Confio. Essa confiança no sentido de acreditar não é o que Deus está evocando aqui na palavra. Ele está dizendo que maldito o homem que se estriba, que depende, que põe expectativas em. Você vai se frustrar. Agora, não é Deus que amaldiçoa. Não é o tipo de maldição que Deus está trazendo. A maldição vem por consequência do que você vai colher por colocar expectativa no homem. E aí eu tenho descoberto o seguinte, que isso aqui é uma cratera, isso aqui é um problemaço que a maior parte das pessoas tem. Todos nós temos a tendência de pôr expectativas, maiores ou menores, em tudo na vida. O que eu descobri? Eu estou abrindo mão do controle da minha vida se eu ponho expectativa em coisas, em pessoas, em situações, em acontecimentos, que eu presumo que determinadas coisas vão acontecer, presumo que determinadas pessoas vão fazer isso ou aquilo para mim, que vão me aceitar, ou que vão me dar, ou que vão entregar, ou que vão fazer, ou que vão ligar, vão lembrar, vão presentear, vão apoiar. Eu estou confiando o meu bem-estar na mão delas. Se elas fizerem isso, então eu vou ter as minhas expectativas cumpridas, as minhas expectativas atendidas. Sabe o que eu tenho descoberto? Essa maldição vem por aquilo que nós colhemos em relação a colocar expectativa nas pessoas. E aí, se você vai ver os relacionamentos rompidos, todos têm a ver com expectativas que não foram cumpridas. A menina porque põe expectativa na mãe e no pai. Nunca tive um pai. Minha mãe, quando eu mais precisava dela, eu não pude contar com ela. Sabe, a sogra põe expectativa na nora, a sogra põe expectativa no filho depois de casar, que o filho vai continuar paparicando, dando presente, comprando coisa, sendo o marido que ela perdeu ou que nunca teve. Sabe, filho põe expectativa no pai, que o pai seja meu amigo, que o pai seja assim, que o pai seja um herói, que o pai seja uma pessoa perfeita, que o pai não tenha falhas, que o pai, sabe, deixa eu te dizer,
todo mundo que põe expectativa em alguém vai cair do cavalo, e feio, você vai se esfolar. E aí nós trazemos para a igreja. Quando essa ficha caiu, eu falei, gente, mas como eu fui bocó tanto tempo. Deus não vai trazer luz numa época que você não tem condição de lidar com a luz que você tem. Mas olha, olhando para trás, como eu pus expectativa pesada nas pessoas. Eu lembro do meu pastor, né, eu fazia escola bíblica numa igreja muito dinâmica, muito viva, tinha algumas pessoas ali com um perfil apostólico. E o meu pastor era um pastor amoroso, homem de Deus, competente, presente, uma pessoa muito preciosa. Mas eu ficava trazendo o perfil daqueles homens que tinham um perfil apostólico e queria vestir na marra a capa apostólica no meu pastor. Eu queria que o meu pastor fosse o apóstolo do século XX, que cuspisse fogo, que fosse um líder fantástico, que formasse equipe, que tivesse visão clara para dar, que tivesse um projeto de igreja, um planejamento, estratégias para cumprir tudo aquilo, que me desse direção na minha vida, que falasse na minha vida, que fosse um referencial ministerial para mim, que orasse comigo, que me ligasse, que se importasse comigo. E ele não fazia nada disso. Sabe, quem põe expectativa nas outras pessoas, e o pior é que essa expectativa fica só aqui dentro. Eu não falo para o Jeová o que eu gostaria que ele falasse, o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu gostaria que ele fosse, o que eu gostaria que ele comprasse, que eu gostaria que ele lembrasse. Eu não falo, mas eu projeto a expectativa. Nós projetamos expectativa no... Você pesa os relacionamentos, você se torna uma pessoa com cara de cobrança. Já viu aquela pessoa que tem cara de nota promissória? Aí você está perto da pessoa e fala, nossa, o que será que eu não fiz? O que será que eu tinha que dar e não dei? O que será que eu tinha que falar e não falei? Sabe, você sente em dívida o tempo todo. Você pode projetar expectativa pesada no marido. O marido tem que ser um pai maravilhoso, o marido tem que ser um marido carinhoso, o marido tem que falar, o marido tem que falar todas as linguagens do amor, ele tem que te presentear, ele tem que te beijar, ele tem que te paparicar, ele tem que te reforçar com palavras, ele tem que lembrar de você, não tem nada. Quem projeta expectativa nos outros vai sofrer amargamente. Os pais que colocam expectativa nos filhos, que o filho tem que fazer, tem que dar, tem que falar, tem que dizer, tem que ser. Sabe, eu quero perguntar, quais são as suas expectativas? Sabe, irmãos, eu descobri que isso era um problema grave. E vou te falar uma coisa, dentro da minha família, nós crescemos assim, mas nós não tínhamos consciência. Somos 5 irmãos. E os nossos relacionamentos, como é próprio de qualquer família, com um ou outro irmão é melhor do que com aquele ou com o outro, certo? Normalmente é assim. Sabe o que eu descobri? O que estraga os relacionamentos? Expectativa pesada, que são colocadas no comportamento, na atitude que o outro faz, fala, diz, é ou tem a respeito de você. Então, um dos meus irmãos, assim, o tempo inteiro, cara amarrada comigo. O tempo inteiro com cobrança para mim. O tempo inteiro, não interessa o que eu faço, é pouco. Entende? Não interessa o que você diz, é pouco. Não interessa, sabe? Então, aí encontra com a pessoa, você não me ligou. Eu podia fazer a mesma pergunta. Por que você não me ligou? Porque não lembrou do meu aniversário. E por que você não lembrou do meu? Sabe? Então, veja bem. Aí chega num ponto que o relacionamento entope. Porque eu sempre sou cobrado de coisas que eu nunca sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que lembrar, eu tenho que dar, eu tenho que dizer, eu tenho que fazer eu tenho que comprar e dar, eu tenho que telefonar, eu tenho que, sabe, dar oportunidade, eu tenho que. Sabe, todo mundo que pesa você desse jeito, chega num ponto, você fala, vai catar coquinho no pé da serra, porque eu não tenho que nada. Todo mundo que projeta expectativa na outra pessoa, você está dando uma carta em branco para sofrer. Está me ouvindo? Porque o seu pai não tem que ser o pai perfeito que você idealiza. Ele é o pai que você tem. Ou você aceita do jeito que ele é, ou você vai ter problema de relacionamento com seu pai a vida inteira. A sua mãe, ela não tem que ser aquilo que você gostaria que ela fosse. Eu queria que a minha mãe fosse a minha melhor amiga, mas eu não tenho na minha mãe a minha melhor amiga. Pode isso, pastor? Pode, é a mãe que você tem, a única que você tem. E daí? E vou te falar, na nossa vida não tem a tecla delete. Pip. Apaga a sogra. Pip. Apaga a cunhada, fofoqueira, linguaruda. Pip. Apaga o pai cachaceiro, miserável, safado. Pip.
apaga o irmão inconveniente, apaga aquele pastor que não é o que você queria que ele fosse. A vida não tem a tecla delete. Fala para o seu vizinho, a vida não tem a tecla delete. E aí eu vou te falar uma coisa, colocar expectativas sobre pessoas próximas é igual vomitar na própria cama. Porque não está longe, você tem que conviver, todo aniversário está ali, todo Natal está lá, todo final de semana está lá, sempre vai ligar, está ali pertinho de você. Você detonou com o relacionamento, mas o relacionamento não está longe, você vomitou lá. Vira uma porcaria a vida, vira um inferno, vira uma fofocaiada, vira um problemaço. Por quê? Expectativas pesadas colocadas em cima das pessoas. Eu pus expectativa no meu pai. Meu pai não foi assim, meu pai devia ter sido aquilo, meu pai. Até o dia que eu cheguei, entendi o seguinte: não tem que cobrar nada do meu pai. Eu não tenho que esperar nada do meu pai. Eu tenho que deixar meu pai ser o que ele é. Quando eu faço isso, eu renuncio às expectativas, eu estou deixando ele livre para ele ser o que ele é. E eu estou livre também, porque eu não tenho mais que ficar na expectativa que as minhas esperanças vão ser respondidas ou não. Eu vou aceitá-lo como ele é. E aí qualquer coisa que vier é uma boa surpresa. Agora, sabe, irmãos, todos os relacionamentos, a dinâmica dos nossos relacionamentos, esse princípio aqui de colocar expectativa, de estragar, de pesar, de dificultar relacionamento, isso é algo que você tem que aprender a lidar. E renunciar, aprender claramente, eu não tenho expectativa de mais nada. Sabe que eu cheguei nesse ponto, assim, de ter expectativa de mais nada, né? Então qualquer coisa é benefício. Há coisas que têm a ver com a minha liderança, né, com pessoas que eu lidero, com filho e tudo, aí não é diferente. Eu vou estabelecer princípios, eu vou estabelecer valores, eu vou estabelecer comportamentos que eu espero. Não estou falando disso. Eu estou falando aquilo que tem a ver com você, a resposta das pessoas em relação a você. Então, quem amaldiçoa? É você mesmo, quando passa a depender, se estribar e esperar pelo homem e não por Deus. Isso tem a consequência de sufocar, pesar e tornar insuportáveis os relacionamentos. O que mais? Isso transfere acusação, culpa e cobrança para as pessoas próximas. O que mais? Isso vai afastar as pessoas de você. Por que é maldição? Você vai ficar sozinho, cara. Irmã, você vai ficar sozinha, não tem amiga nenhuma que te aguenta. Está vendo, meu irmão? Você vai ficar sozinho, não tem amigo nenhum que te aguenta. Sabe que líder que vai te aguentar? Nenhum, porque você é extremamente exigente em tudo. O que mais? Quando as pessoas afastam de você, o que você está fazendo? Você está reproduzindo mais rejeição, vai se sentir mais rejeitado ainda. É o sentimento que fica. A vida produzirá profundas e terríveis, danosas decepções e frustrações na expectativa frustrada. Solidão e amargura. Sabe, muitas vezes nós temos expectativa dentro da obra de Deus e depois a gente acaba se frustrando. Eu estou cansado de ouvir pastores e líderes que às vezes vêm para a nossa igreja ou vão conversar comigo, machucados porque se sentem usados. Então, pera lá, veja bem. Eu posso falar de experiências que nós tivemos, de investir muito da nossa vida. Hoje, não dá nem para voltar em determinados lugares por onde eu passei. Eu investi minha vida. Nós jejuamos, oramos, investimos pesado. Posso nem voltar lá. Por causa de quem ficou, não é por causa de mim. Agora, veja bem. Muitas vezes, se você serviu, fez, entregou, e depois ficou com aquele sentimento de que estão devendo para você, porque não te honraram, não te deram lugar, não te reconheceram, não te ordenaram pastor, não te deram o salário, não puseram você na frente. Então, na verdade, você está querendo pagamento por aquilo que você fez. Então, a obra não era para Deus, não era para você. Me usaram. Mas você vivia orando pedindo para Deus te usar, e te usaram. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa ser usado. Você acha que Deus vai te usar como? Vai vir um anjo vai te usar? Não, você vai ser usado através de pessoas. Às vezes ninguém vai nem te reconhecer, mas você faz parte lá daquele processo, de tudo que aquele fulano, aquela igreja, aquela obra, aquele ministério construiu. Estão sentados em cima dos meus frutos. Sabe, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você fez, do amor que você evidenciou para com todos os santos. Deus não é injusto, você tem galardão no céu.
Então veja bem, você projeta expectativas sobre filhos, sobre cônjuges, sobre amigos, sobre líderes? Sabe, amados, nós somos completamente livres quando nós vivemos a liberdade de todas as expectativas. E eu quero terminar esse parênteses, quero fechar esse parênteses que nós abrimos aqui, falando sobre você resgatar autonomia, respeito próprio e liberdade nos relacionamentos com pessoas próximas, parentes, gente da própria família. Se você quer preservar a autonomia, pague as suas contas. Você quer preservar a sua autonomia? Resolva os seus problemas. Você quer preservar bisbilhotice de sogra, de cunhado, de pai, de mãe? Então seja você a dar os rumos para a sua casa, sem romper, sem brutalidade, sem briga, porque tem gente que é bicuda mesmo, gente tem bico comprido. Então você quer ter preservar emocionalmente a sua vida? Então resgate a autonomia, resgate o respeito próprio, resgate a liberdade dos relacionamentos domésticos, sendo protagonista da sua própria vida, das suas decisões, pagando suas contas, resolvendo seus problemas. E finalmente, sabe, se eu quero ser feliz, sabe que a Bíblia é um livro que fala sobre qualidade de vida? Sabe que a Bíblia tem princípios para qualidade de vida? Tem gente que sofre, não conquista as emoções, vive sofrendo porque você constrói infelicidade ao redor de si. Como é que nós construímos infelicidade ao redor de nós? Tomando para nós tarefas que são injustas. Eu não dou conta de resolver o problema é grave demais. Meu pai é alcoólatra, está morrendo de cirrose, e aí eu cobro de mim que eu tenho que tirar o meu pai do alcoolismo, e o meu pai não vai sair do alcoolismo, e o meu pai acaba morrendo no álcool. Outra situação, meu filho lá, a fatalidade lá, se envolveu com droga, aí pronto, acaba a minha vida, eu morro de dor, de tristeza, sabe, eu vou fazer o que é possível, eu vou atrás, eu vou amar, eu vou insistir, eu vou estar presente, eu vou, sabe, mas assim, há limites do que é possível fazer na vida. Você está entendendo? Há coisas que você não controla. Você não controla a vida de terceiros, você não controla a vida do seu marido, irmã. Você não controla a vida da sua esposa. Sua esposa tem vontade própria, seu marido tem vontade própria. Você não controla a vida dos seus filhos. Se você está transferindo para ele coisas que você espera que sejam feitas, que sejam ditas, comportamentos, escolhas, sabe, você vai se frustrar e vai ser amargamente infeliz. Então veja bem, a Bíblia diz lá no Salmo 37, isso é um assunto muito básico, mas tem a ver com o resgate das emoções, tem a ver com você viver bem. Salmo 37, a partir do verso 3, a Bíblia diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimente-se da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Sabe, a Bíblia está ensinando aqui qualidade de vida, gente. A Bíblia está falando em outras palavras: entrega e confia. E o resultado disso é descanse. Olha para cá. Descansar é qualidade de vida, é viver em paz. É renunciar ao estresse. É renunciar à ansiedade. Eu lembro de uma situação que eu vivi em Portugal. Nós estávamos com a casa de recuperação, as coisas avançando, tínhamos alugado um salão caro para a nossa possibilidade da época lá na igreja, as coisas começando a acontecer, e aí eu lembro que chegou no final do mês, nós não tínhamos o dinheiro para pagar os aluguéis, e era uma grana boa, não tinha dinheiro. Aí passou um dia, não tinha dinheiro, passou o segundo dia, não tinha dinheiro, aí sabe o que começou a acontecer comigo? O que nunca tinha acontecido antes. Eu comecei a perder o sono. Você tem insônia. Chegava ali 2 horas da manhã, uma coisa assim, acordava. Não tinha mais sono. Preocupado. Como é que eu vou arrumar o dinheiro? Como é que eu vou pagar? Como é que vai resolver? Como é que vai resolver? Sabe, depois de umas 3 noites perdendo o sono desse jeito, eu falei: não aceito isso. A obra não é minha, eu sou só funcionário, Senhor. A minha tarefa aqui, eu sou seu funcionário. Quem paga as contas é o Senhor. Não vou perder sono por isso mais. Transfiro para ti agora. Graças a Deus. A responsabilidade é arranjar o dinheiro. Problema teu, pai. Entrego, confio e descanso.
essa é a sequência para a qualidade de vida. Entregar, diga entregar. Confiar, diga confiar. Descansar, diga descansar. Então tem muita gente que viola esse princípio básico. Sabe o que você vai colher? Vai colher emoções detonadas. Você vai viver uma vida miserável, ansioso o tempo inteiro. E ansiedade é incredulidade. Ansiedade é sintoma de incredulidade. Ansiedade é dizer para Deus: o Senhor é incompetente, o Senhor fala que é onipotente, mas não é nada, o Senhor fala que resolve, mas resolve nada. Então tem que eu tomar para mim a responsabilidade de resolver os meus problemas. Aí fica ansioso, aí entra em problema de insônia, vai ter uma vida estressada, miserável, porque não sabe dar respostas às circunstâncias. Então deixa eu te dizer, você pode ser um crente convertido, sincero, caminha com Deus, mas você tem uma qualidade de vida detonada, porque se preocupa com coisa que não é da sua alçada, coisa que não está na sua capacidade de dar soluções, problemas que não são seus. Eu lembro quando eu ia me casar, né, e assim, meu pai tinha sumido, tinha 2 anos que tinha desaparecido, eu não sabia se tinha morrido, o que tinha acontecido com ele. E eu trabalhava, e eu comprava, fazia as compras de casa, enchia a geladeira e tal. E comecei a me relacionar com a Valneide, decidimos casar. Mas tinha um grande problema, eu era o filho mais velho, bem mais velho, 6 anos mais velho que os demais, ninguém trabalhava, eu ajudava a minha mãe. E aí quando eu falei para minha mãe que eu ia casar, o semblante dela caiu. Aí eu vim conversar com um pastor, amigo nosso, falei: e aí, o que você me fala? Aí ele falou: olha, você deve de fato ajudar a sua mãe naquilo que é possível, mas você não deve paralisar a sua vida por um casamento que não é seu, por uma família que não foi você que constituiu, por contas que não foi você quem fez. Essas contas são do seu pai e da sua mãe. Esses filhos não são seus filhos. Tem gente que deixa de se relacionar e casar porque tem que cuidar da mãe que está velha. Cuida da sua mãe, mas não paralisa a sua vida não, meu irmão. Sabe, muitas vezes nós abdicamos de princípios que têm uma consequência direta na nossa qualidade de vida e na nossa estrutura emocional. Aí está estressado, detonado, esgotado, com a vida horrível, porque viola princípios. Qual que é o princípio? Entrega, diga entrega o meu caminho ao Senhor. Confio nele. Resultado disso? Descanso. Quantos querem descansar em Deus? Em todas as áreas. Então deixa eu te dizer, processo de cura, de restauração, de fortalecimento, de vigor tem a ver com isso. Eu entrego esse problema da minha filha, do meu cunhado, da minha nora, da minha sogra. Ah, porque a minha sogra falou e ela vive falando. Deixa ela falar até espumar, até tremer, até secar a língua. Ah, porque a cunhada é fofoqueira. Deixa a cunhada fazer entrevista no Jornal Nacional. Qual é o problema? Eu vou ser infeliz por causa das fofocas dos outros, mas de jeito que nunca. E o nosso tempo acabou, no meio do caminho. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.